Paz, meus irmãos. Em Brusque, pastor André, o nome da reunião dos homens é Papo de Macho. E Deus tem feito uma obra muito grande nessa igreja e através dos homens lá. Eu estava quarta-feira com o pastor Lourenço, que vocês conhecem, é meu pai espiritual, um mentor que me dá mentoria. Eu escolhi na minha vida não andar sozinho em hipótese alguma, porque todas as vezes que eu andei sozinho eu naufraguei. Eu pude fazer essa reflexão, que todas as vezes que eu fiz escolhas sem prestação de contas, sem compartilhar, sem viver uma interdependência, eu naufraguei. Então eu gosto muito de conversar com o pastor Lourenço. E ontem quarta-feira eu estava conversando com ele, e ele estava me dizendo que pegou forte com os homens da igreja, porque lá a rede das mulheres, que é uma vez por mês, reúne mais de 100 mulheres. E na rede dos homens não vai 20. E aí ele usou a expressão, para quem conhece o pastor Lourenço, ele tem algumas expressões bem fortes, né? Cueca frouxa. Os caras realmente pegou pesado com os homens da igreja, chamou os caras para uma conversa. Ele estava compartilhando comigo. Eu falei, pastor, mas que confronto, né? Que autoridade. Mas ele bateu forte assim, porque ele viu que os homens estavam se escondendo, né? E não temos nada contra com esse avanço feminino. Isso é muito bom na igreja. Mas cadê os homens da igreja, né? Eu também, como disse o irmão, minha esposa me botou muito na linha, muito. E eu queria compartilhar um pouco sobre isso, né? Eu também fui colocado na linha pela esposa, e eu era descuidado com algumas coisas, e eu quero falar sobre isso nesta noite com vocês. Salmos 24, eu estou aqui com Ezequiel é o vice-presidente da igreja. Eu sou pastor da igreja Batista Brasa 3. E aqui está comigo o seu Adão, que é sogro do Ezequiel. O seu Adão está vindo lá do Rio Grande do Sul e também vai estar junto com nós ali na igreja. Nós começamos faz um ano ali, fizemos um ano agora. Começamos na nossa sala, alugamos um salão de festa no shopping dos esportes, e agora conseguimos alugar uma casa que é mais comercial do que residencial, e estamos agora nos ajustando ali. Eu me converti numa igreja batista tradicional, e depois conheci a minha esposa, que era professora da escola dominical, e ali eu me apaixonei pela professora. Acabei namorando, noivando e casando. E depois eu fui num culto de sexta-feira de oração. E ele tinha uns jovens, eu tinha 22 anos, e tinha uns jovens que depois eu fui descobrir que eles eram jovens cheios do Espírito Santo. Mas numa igreja tradicional você não conhece essa expressão, jovens cheios do Espírito Santo, né? E ali, impactado com a presença do Espírito Santo numa reunião, e desde ali eu tenho buscado essa comunhão com o Espírito Santo. Depois a igreja que eu estava, ela passou por um processo de ruptura, e eu acabei indo para a igreja da minha namorada Ruth, que era uma igreja que estava num processo de renovação, e ali ficamos por anos até que a igreja renovou, saiu da convenção e se tornou uma igreja. E a igreja Brasa também estava passando por esse processo, estava numas reuniões de orações na quarta-feira, de muita oração, e ali o Espírito Santo veio e se derramou sobre aquelas irmãos que estavam orando. E ali a igreja era a primeira igreja batista brasileira de Porto Alegre. E quando alguém tirou uma foto, que naquela época era meio raro ter uma foto, uma câmera, há 28 anos atrás, quando foi revelar, as pessoas estavam pegando fogo na foto.
E ali então o pessoal olhou, mas essas pessoas parecem brasas. E por parecer brasa, veio o nome então da Igreja Brasa. Então a Igreja Brasa veio dessa experiência de reuniões de oração, que as pessoas oravam intensamente, que quando tiravam foto, parecia que as pessoas estavam incendiando. Então as pessoas diziam, vamos lá na Igreja Brasa, porque ela pega fogo. E ficou se identificando, e daí nasceu então o nome da igreja, Igreja Brasa. Então, só para vocês entenderem, né, um pouco da nossa história ali. E um dos pastores, há 30 anos atrás, já fazia 40 dias de jejum e ficava 10, 12 dias encerrado num quarto só orando. E aquele homem foi usado na revelação, e aí começou a haver curas, milagres, e a igreja então se expandiu, e agora nós estamos aqui em Curitiba para viver isso de novo. Existe um anseio no meu coração, porque eu era um jovem que vi todo esse movimento, anseio no meu coração essa nova experiência de Deus assim, nos queimar mesmo. Que a igreja pegue fogo mesmo assim, que alguém tire fotos e a gente esteja incendiando ali, cheio do Espírito de Deus. Amém? Então, só contar um pouco rápido da nossa história. O Salmo 24, a partir do versículo 3, ele faz uma pergunta muito interessante. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Na minha versão, quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Senhor. São duas perguntas. E a primeira, eu creio que não é tão difícil. Quem subirá ao monte? Quem aqui já teve experiências de oração no monte? Cara, é algo diferenciado, né? Lá no Rio Grande do Sul, eu pastorei uma igreja brasa por 5 anos e tinha um morro muito alto, que praticamente você via quase a metade da cidade. Uma cidade pequena, tinha 160 mil habitantes, na fronteira com o Uruguai. E nós subíamos aquele monte, via a cidade assim. Eu podia contar experiências que nós ficaríamos aqui à noite, de subir naquele monte. E a gente subia, e ia lá em cima, de noite, aquelas corujas, e de vez em quando passavam umas cobras, mas, cara, quando você estava lá em cima, você não queria mais descer. Cara, a gente teve, e sempre quando a gente chegava lá, tinha irmãos da Assembleia. Imagina você se juntar com os irmãos da Assembleia, é algo já diferenciado, né, cara? Porque é certo que alguma coisa vai acontecer da parte de Deus, assim. Então, eram 5, 6 igrejas, gente orando em línguas, era uma coisa muito tremenda. E a gente depois não queria descer. Mas eu fiquei pensando que subir é algo que não é tão difícil. Subir. Mas o grande desafio dessas duas perguntas é: quem há de permanecer? E ele responde: quem é limpo de mãos e puro de coração. E eu tenho pensado muito, eu tive uma experiência com Deus muito forte há 2 anos e meio.
E eu disse para Deus: Senhor, eu não sou um cara constante. Eu tenho facilidade de pegar fogo, mas tenho dificuldade de permanecer no fogo. Eu tenho facilidade, se você dizer, cara, vamos subir no monte agora, e vamos embora. Então eu comecei a olhar para a minha vida, comecei a me questionar da dificuldade de ter uma semana, sai de uma conferência, sai pilhado, sai com o coração queimando. Hoje passa aquela semana, você parece que sobe lá em cima, aí vai passando os dias, as semanas e os meses, e você vem e volta, alguns até ao marasmo pior do que estava antes. E eu fui conversando com várias pessoas, e eu comecei a descobrir que muitos também tinham a mesma dificuldade, uma facilidade de subir, mas uma dificuldade de permanecer. E um dia, conversando com a minha esposa, ela falou: você não é constante. E quando a esposa fala uma coisa, você não recebe de primeira. E eu falei: não, eu sou constante. Não, você não é constante. Eu vejo você pega um livro, e na grande maioria você não termina e já está pegando outro, e daqui a pouco você tem um livro aqui, um livro ali, mas você não é constante. Eu te vejo orando algumas semanas de manhã, mas passa e você não é constante. Eu te vejo jejuando, mas também isso não é constante. Aí ela colocou um cartaz bem na porta do quarto, disciplina e constante. Planejamento, e agora não me lembro a quarta palavra. E eu ficava pensando, não, planejamento, estou dentro. Disciplina, estou dentro. Cara, constante, estou fora. E eu comecei a perceber isso. Cara, eu não sou constante. Eu não sou constante. Então, quando eu estava pensando nesse texto, eu também me fiz essa pergunta para mim. Será que eu conseguiria permanecer no lugar santo? E sabe qual foi a resposta que eu tive para mim? Não. Eu, olhando assim a minha vida para trás, eu vi momentos assim, ó, no up, subindo, a igreja avançando profissionalmente. Mas quando eu chegava lá em cima, passava um tempo e eu voltava. E não há ninguém depois de Deus que te conheça tão bem do que sua esposa. Não há. E eu via minha esposa debruçada com Bíblias de vários estudos, e ela dizia: você não é constante na sua leitura. Você não é constante na sua meditação. E eu ficava um pouco revoltado dentro de mim, né? Eu dizia: o que essa mulher pensa? Cara, e a minha esposa é muito de Deus. E eu dizia: mas ela pensa que é mais santa do que eu. Porque a gente tem o primeiro ímpeto é ir contra, né? A gente gaúcho, eu digo para o Ezequiel, né? A gente tem uma resistência. Quando alguém nos diz alguma coisa, a gente primeiro resiste, para depois analisar. E eu comecei a resistir, mas comecei a perceber numa análise que realmente ela estava correta. E nesses 2 anos e meio eu entendi. Minha esposa tem razão. Eu não sou constante. E eu comecei a observar que as minhas vitórias também não eram constantes. E o meu tempo com Deus também não era constante. E isso começou a mexer comigo, porque eu estava chegando perto dos 50 anos e eu pensei: será que eu tenho mais tempo para continuar vivendo o tipo de vida que eu vivo? Lá em cima, lá embaixo.
lá em cima, lá embaixo. Tem até uma música do Morada que fala sobre isso também, né? Sobre permanecer em cima. E eu um dia estava escutando essa canção, e ele diz: essa geração vai escolher permanecer neste lugar, porque muitos desistiram. E ele vai ministrando a canção e entra numa adoração espontânea, e ele vai falando, porque muitos desistiram e muitos não permanecem nesse lugar. E eu falei, eu sou um desses. Eu sou um desses. E aquela canção foi ministrando. Eu gosto muito das canções do Morada. Por isso que eu pedi para os guerreiros ver uma canção para mim aí. Quem é este que vem? E eu comecei a perceber, eu estou com 50 anos, eu vou chegar nos 50 anos, eu não quero mais para a minha vida. Cara, eu não quero. E aí um pastor amigo meu disse assim: Edmilson, nós estamos vivendo numa época igual à época dos nossos avós. Aí eu perguntei por quê? Porque lá no Rio Grande do Sul, os avós andavam armados. Meu avô andava armado. E a maioria dos 38 que eles carregavam tinha uma bala. Era só para dar susto e dar um tiro para cima. E meu avô fazia muito isso. Ele, mas por quê? Ele disse, cara, nós estamos numa fase que a gente tem uma bala. A gente não pode errar mais. A gente não pode errar mais. E exige de nós tanto esforço para subir. Tanta renúncia para subir. É tão difícil. Mas aí quando a gente chega lá, a gente experimenta algo, aquilo fica... Por que nós não conseguimos permanecer nesse lugar? E aí a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela vai apontando algumas coisas para nós. E a primeira coisa que ela aponta é se nós somos limpos de mãos. A Bíblia fala que Davi reinava com habilidade de mãos e com pureza de coração. Então ela fala de mãos. Mãos fala de coisas externas, as coisas que estão ao nosso redor. E fala de puro de coração, de algo interno. Então tem coisas externas e coisas internas que nós precisamos resolver para permanecer nesse lugar. E aí a gente vai para João, no capítulo 15. E Jesus vai nos dar algumas orientações sobre isso. João capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E aqui, cara, isso tem que entrar profundamente no nosso coração, porque nós, como homens, na nossa natureza, nós fomos gerados para fazer. E uma das coisas que Deus me falou nessa caminhada, Ele falou, cara, você faz muitas coisas com habilidade. E nós, homens, temos isso dentro de nós. Cara, eu faço. E muitas vezes nós estamos
fazendo muito na habilidade. E a gente não tem esse entendimento e esse conhecimento de dizer: Senhor, sem ti eu não posso fazer nada. E é uma das coisas que tem sido parte da minha oração. Eu tenho dito para Deus: Senhor, eu não posso fazer nada sem ti. E Deus começou a ministrar no meu coração que quando eu pastoreei lá em Bagé, eu levei a igreja muito na habilidade. Muito na habilidade. Muito na habilidade. E muito pouco na dependência de Deus. Um cara que toca bem, se ele não se cuidar, ele vai na habilidade. Um pastor que prega bem, daqui a pouco ele está só na habilidade. Por quê? Porque ele sabe fazer. E esse tem sido o grande erro dos nossos dias. Porque temos conhecimento, porque temos habilidade, porque a gente pode dizer: eu sei fazer. Então eu vou na habilidade. Mas a habilidade, ela me ajuda, porque é algo que vai ser externo, ela até me ajuda a subir. Mas a habilidade não me ajuda a permanecer. Você entende isso? A habilidade vai me ajudar a subir, mas a habilidade não vai garantir que eu vou permanecer. Então nós temos que sondar o nosso coração, porque muitas vezes nós não estamos ligados em Jesus. Estamos fazendo coisas que até Ele não nos pediu para fazer. Porque estamos trabalhando, liderando, ministrando muito com a nossa habilidade. Eu estava ouvindo um pastor americano que já faleceu. Estava escutando um livro dele em áudio, Kennedy Hagin. Ele entendeu e o Espírito Santo falou para ele que ele estava dirigindo a igreja na habilidade. Que ele estava pregando, porque ele era um homem que tinha muito conhecimento. Mas o Espírito Santo de Deus não estava o conduzindo. Foi quando ele entendeu que era o próprio homem fazendo as coisas de Deus. E os nossos dias são perigosos para isso, onde o homem cada vez se torna mais autossuficiente, mais independente. E aqui Jesus deixa muito claro: assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Meus irmãos, se nós sair daqui com esse entendimento, já valeu o culto. Já valeu. Já valeu. Eu demorei tempo para entender isso. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E vão apanhar e lançar no fogo e queimar. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam em meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito isso, estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.
O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. E eu lhes ordeno isto, que vocês amem uns aos outros. Uma vez uma pessoa perguntou: pastor, por que as minhas orações não são respondidas? Eu respondi para ele: você permanece em Cristo? E ele perguntou: como permanecer em Cristo? Como diz João 15, você permanece em Cristo? Você permanece na palavra? E você permanece no seu amor? Ah, mas eu não sabia que precisava disso. Sim. O grande desafio de nós todos, irmãos, é permanecer. Como eu vou ter um coração puro? Porque o texto nos dá e nos aponta a resposta da pergunta: mãos limpas e um coração puro. Como ter um coração puro? Permanecer na palavra e permanecer no seu amor. Permanecer no seu amor. Se nós não permanecermos na palavra, e aí foi quando eu descobri, e o Espírito Santo me fez lembrar o quê? O que a minha esposa me disse por muitos anos: você não é constante. Em outras palavras, o que ela está dizendo: você não permanece na palavra, você não permanece no amor. Porque se nós permanecermos na palavra e no amor, eu posso dizer isso para vocês hoje: a maioria dos nossos problemas são resolvidos. Porque quando você permanece na palavra, você é direcionado por ela. Nesses 6 meses atrás, o Senhor me falou: agora vem para permanecer no jejum. E eu estou experimentando tempos de jejum. E é difícil permanecer jejuando. Meu Deus, se tem uma coisa que se começa bem, mas depois do 3º, 4º dia, cara, como é difícil permanecer. Principalmente se você já determina o que você não vai comer, né? Ah, nesse meu jejum vai ser assim, assim, assim. Tudo que você determinou parece que vão lançando, parece que vem para as tuas mãos, né? Ah, eu não vou tomar Coca-Cola, um exemplo. Parece que onde você vai tem uma Coca-Cola. Ah, eu não vou comer chocolate. Onde você vai, parece que estão te dando chocolate. É uma batalha. E o que acontece? Muitas das pessoas não vão até o fim. Eu fiz um jejum agora de 13 dias só de água. O primeiro foi legal, mas o segundo, cara, que batalha. Que batalha para chegar até o 3º dia. E eu me lembrei da palavra: permanece. 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 E eu comecei a entender que o segredo de uma vida que avança é permanecer. É ser constante, é ir até o fim. E eu estava meditando em João capítulo 20, quando Maria Madalena, no primeiro dia da semana, de madrugada, ela vai até o sepulcro, até o túmulo. E quando ela chega no túmulo, ali ela vê a pedra que tinha sido removida da entrada. Então ela corre e vai até Simão Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, que era João, e ela disse: tiraram a pedra que tinham colocado no túmulo.
Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro seguiu e chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram outra vez para casa. Olha que tremendo. Versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. E ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá aos meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Interessante, nesse capítulo 20, a gente vê 3 pessoas, 2 correndo, entraram no túmulo e saíram correndo. Os que entraram correndo viram apenas os lençóis, mas quem permaneceu viu o anjo e viu o Senhor. Então eu tenho entendido, e posso dizer para vocês diante de Deus, que eu tenho me esforçado, como nunca me esforcei na vida, em permanecer com uma vida de oração, com uma vida de meditação, com uma vida de leitura. Eu cheguei aqui na igreja. Qual o seu nome, guerreiro? O guerreiro da livraria é o Gustavo? É. Tem 5 livros aqui do Eduardo Baus. Eu li esses livros o ano passado, mudaram a minha vida, meu entendimento sobre oração. Eu os indico. Dificilmente, se você ler um daqueles livros, sua vida de oração vai permanecer a mesma. Esse homem viveu em 1935, se eu não me engano, e ele teve experiências com Deus extraordinárias. E eu posso dizer para vocês que vários preletores hoje de renome no Brasil têm usado esses livros para falar sobre oração. E ouvindo algumas pregações, quando você lê, esse cara está usando esse texto e usando essa linguagem porque está no livro. Então você, quando lê o livro, esse cara falou a mesma frase que o autor há anos atrás viveu. E o que eu aprendi na vida desse homem também? Ele permaneceu. Estudando a vida de John Wesley, foi um homem que permaneceu. Hudson Taylor permaneceu. Homens que eram constantes. Homens que não só subiram ao monte, mas permaneceram no monte. E eu posso dizer diante de Deus para vocês que o que tem mudado a minha vida é o permanecer. Essa semana entrei de novo
num jejum, porque eu quero permanecer jejuando. Eu quero permanecer orando. Eu quero permanecer meditando. E uma das coisas que eu tenho dito para mim e para Deus, eu não quero mais me mover na habilidade das mãos. Eu quero me mover na pureza do coração. E para me mover na pureza do coração, eu tenho que permanecer em Cristo, na sua palavra e no seu amor. Amém? Não tem como a gente avançar sem palavra. Não tem, irmãos, não tem. Você pode vir aqui num culto de fogo. Se você ficar uma semana sem permanecer na palavra, tudo que você recebeu, você perdeu. E eu vejo muitas pessoas que são como o profeta falou, como o bolso furado. Recebem e perdem. Recebem e perdem. E eu me questionei, Senhor, eu já fui em tantos seminários, eu já fui em algumas conferências, mas sempre eu vinha a 1000. Cara, aquela semana, depois de uma conferência, me levantava às 6 da manhã, mas depois aquilo ia. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. A gente vai, cara, vem numa conferência a 1000, aquele pregador, cara, estamos no auge, estamos no monte, mas aquilo parece que vai esfriando, porque nós não somos constantes, porque sabemos correr. Pedro e João entraram correndo. Jesus não está mais aqui. Viram os lençóis. O que eles fizeram? Saíram correndo. Mas Maria permaneceu. E o permanecer de Maria fez ela ter uma experiência que Pedro e João não tiveram. Ela viu anjos e ela viu o próprio Senhor, porque ela permaneceu. E eu vim aqui encorajá-los a tomar uma decisão hoje de permanecer ligado à videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu posso dizer para vocês, diante de Deus, isso mudou a minha vida, mudou meu relacionamento com a minha esposa, mudou meu relacionamento com as minhas filhas. Hoje, para a glória do Senhor, eu não escuto mais a minha esposa dizer que eu não sou constante. Não escuto mais isso. Hoje, pelo contrário, ela diz: pá, cara, tu tá bem, tu tá. E eu sempre mexi, que eu me apaixonei pela professora, né? Ela era minha professora. De vez em quando eu brinquei com ela, acho que eu vou passar a professora. Mas qual é o segredo? Permanecer. Não é um culto que vai fazer diferença na tua vida, é o permanecer. O culto tem que estar aqui. Cara, isso aqui é fantástico. A gente tem que ter o lugar secreto e o lugar coletivo. Mas tem muitas pessoas que só querem viver no coletivo. Eu mudei tanto que eu fiz um propósito com Deus. Cara, eu não prego sem orar 1 hora antes. Antes eu pegava a Bíblia, estava escutando o Hernandes Dias, né? 8 horas ele fica antes de preparar um sermão e pregar. 8 horas para pregar. Antes dessa experiência, eu preparava um sermão em 15 minutos. Hoje eu não me atrevo a pregar sem pensar 2, 3 dias naquilo que eu vou falar, orar, jejuar. Então eu quero repartir isso com vocês. Eu não vim aqui apenas pregar. Eu vim repartir algo que mudou a minha vida, que mudou o ambiente da minha casa, que mudou. E eu quero viver isso. Eu não quero passar mais o resto da minha vida subindo e descendo o monte, subindo e descendo o monte, subindo e descendo o monte, subindo e descendo o monte. Uma semana lá em cima, 2, 3 semanas embaixo. Eu decidi, eu quero ser constante. E sabe que quando a gente é constante, nós homens, a gente gera
dentro da nossa casa um ambiente de confiança. Sabe? Eu vi isso na minha casa. Quando você é constante, a tua esposa fica tranquila. Que ela percebe. Então, quando as esposas começam a reclamar, o homem está subindo, é quase um eletrograma, tá? Porque não é constante. E para ser constante, nós temos que decidir parar de correr. Parar de querer fazer as coisas com habilidade de mãos. E permanecer. Eu fiquei pensando, eu venho meditando nesse texto, desde domingo passado eu venho pensando, Pedro e João entraram correndo. Cara, é minha vida e a vida da maioria dos homens, nós estamos sempre correndo. Corre, cara, corre para ensaio, corre para culto, corre para a igreja, corre para casa, corre para o trabalho. Cara, a nossa geração é Pedro e João correndo. Só que nós não estamos vendo algumas coisas. E aí a Maria, ela veio junto com eles. Só que enquanto entraram correndo, ela ficou quietinha. E eles saíram correndo. Cara, eles perderam a experiência de ver Jesus ressurreto antes de subir ao Pai. Depois eles viram Jesus na Galileia. Mas só Maria teve aquela visão. Por quê? Porque ela permaneceu. Então, eu quero repartir isso com vocês que tem mudado a minha vida. Mudou a minha vida. Mudou o ambiente da minha casa. E mudou o meu coração. Mudou a minha visão. Eu decidi, não faço mais nada na habilidade das minhas mãos. Eu quero fazer com a pureza de coração. Porque não tem como você estar com Cristo, viver com Ele, na sua palavra, no seu amor, e não ser puro de coração. Amém? Vocês estão compreendendo isso comigo? Estão juntos? É isso que eu queria compartilhar. O pessoal do louvor podia subir para cá? Eu queria que a gente pudesse cantar uma canção. E uma das coisas que eu quero encerrar aqui é em Apocalipse, no capítulo 1. O João, esse que entrou correndo e saiu correndo, agora já é um homem maduro. Ele está lá na ilha de Patmos. Enquanto ele estava lá, ele permaneceu naquele lugar por um bom tempo. Ele fala assim em Apocalipse 1:9: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como a de uma trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vê e mande às 7 igrejas. E aí ele vai falar o nome das igrejas. E aí, enquanto ele está nessa ilha, ele tem uma visão. Então voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito como um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como alva, lã, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como se refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e a sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes.
e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que você ouviu. Irmãos, João só teve tudo essa revelação, essa visão, quando ele estava na ilha de Patmos, e ele decidiu permanecer naquele lugar. Cara, irmãos, eu me atrevo a dizer para vocês: parem de andar correndo. Parem de andar correndo. Cara, tenha na tua vida um freio de mão. Segura. Eu sou gerente de uma empresa, de uma multinacional, na área de pescados. Até minha vida profissional mudou. Um dia minha filha falou assim para mim: pai, é difícil conviver contigo do dia 25 ao dia 30, tu fica muito estressado. Porque é a semana de fechamento de metas e cotas. Aí um dia eu falei, a minha esposa falou: isso não está legal. Cara, minha esposa é uma benção, é o Espírito Santo da minha casa. A gente mexe que ela é o Espírito Santo da casa. Ela falou: isso não está legal. Até isso mudou o ambiente da minha casa. Agora, dia 25, 26, 27, é como se fosse o primeiro, o segundo. Cara, se fechou, fechou. Se não fechou, continuo trabalhando, continuo fazendo um trabalho com eficiência. Mas, cara, não corro mais. Quando eu li esse texto, eu digo: cara, eu não quero ser João e o Pedro. Eles entraram correndo e não viram nada. Mas aquela mulher permaneceu. E eu tenho descoberto que esse permanecer nos dá a condição de ver coisas, de perceber coisas. Alguém perguntou: pastor, como é que eu tenho discernimento? E eu digo: permaneça. Como permaneça? Se aquiete. Se aquiete. Por que vocês estão me ouvindo? Porque vocês estão quietos, sentados. Assim é com Deus. Enquanto imagina eu pregando e vocês correndo aqui. Vamos pensar nisso. Eu pregando e vocês correndo. Vocês conseguiriam entender, compreender o que eu estaria falando? Não. Gente, é o que nós estamos fazendo nos nossos dias. Nós estamos correndo para um lado, correndo para o outro, corre para cá, corre para lá. E não estamos conseguindo ver as coisas. Não estamos conseguindo perceber as coisas. Não estamos conseguindo ter discernimento. Não estamos conseguindo fazer uma leitura certa. E eu digo para vocês, quando a gente permanece, a gente se aquieta. Eu tenho dito para mim: aquieta-te, ó alma. Aquieta-te, Edmilson. Aquieta-te, Edmilson. Permanece no Senhor, permanece na sua palavra, permanece no seu amor. Irmãos, isso mudou a minha vida. Eu posso testemunhar isso para vocês. E eu pude ver este que entra. Vamos ministrar essa canção. Você pode ficar sentado. Aleluia. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina
dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Toma o teu lugar nesta noite. Toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar. Assume o teu lugar neste lugar, nas nossas vidas. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Aleluia. Irmãos, olha para mim. Jesus, ele vem caminhando até a cidade de Emaús. De Jerusalém até essa cidade são 11 quilômetros de caminhada. Agora imagina você caminhando com Jesus 11 quilômetros. Eles não perceberam que era Jesus. Mas quando eles sentaram e o Senhor partiu o pão, seus olhos se abriram. Enquanto nós estamos caminhando, enquanto estamos correndo, enquanto estamos fazendo as coisas na habilidade, nossos olhos não vão se abrir, nosso coração não vai se incendiar. Mas quando Jesus sentou e ele partiu o pão, os cara, é Jesus, é Jesus. Só que quando eles perceberam que Jesus estava ali, Jesus já não estava mais ali, ele saiu. Cara, nós podemos caminhar com Jesus, mas nós temos que aprender a sentar com Ele. A Marta e a Maria, a Marta estava caminhando, arrumando na habilidade das mãos, preparando a casa, e a Maria estava aos pés de Jesus. E a Marta disse: Senhor, dá uma ordem aí para essa minha irmã vir me ajudar. Ele falou: não, isso não lhe será tirada. Irmãos, por favor, vamos parar de correr. Vamos parar de correr. Vamos aprender a aquietar-nos e permanecer. Se
a gente permanecer, a gente vai perceber e vai perguntar: quem é esse? O João, cara, ele está na ilha de Patmos, permanecendo. Daqui a pouco ele olha e tem uma visão poderosa. Cara, a cabeça e os cabelos eram como brancos, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como o que fosse refinado numa fornalha, e a sua voz era como o som de muitas águas. Deus quer abrir os nossos olhos, Deus quer abrir o nosso entendimento, Deus quer abrir o nosso discernimento, mas nós não estamos parando. Vamos permanecer. Vamos permanecer. Eu tenho dito para mim: eu não vou errar como eu errei na igreja no Rio Grande do Sul, porque eu dirigi uma igreja na habilidade das minhas mãos e naufraguei naquela igreja. Era habilidade, era força do homem, era... Não tem como algo não der certo se tiver pureza de coração. Não tem. Mas onde tem somente habilidade, Davi reinava com habilidade de mãos, porque ele era guerreiro, mas com pureza de coração. E o que a gente vê na vida de Davi é que foi o cara que escreveu os salmos. Como ele escreveu os salmos? Correndo, permanecendo. Meus irmãos, nós temos que sair daqui hoje decididos, não mais só subir a montanha, mas permanecer na montanha. Não apenas ter uma semana de leitura, mas permanecer na palavra e permanecer no seu amor. Quem é esse que vem? Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Quem é este? Quem é este? Podemos ministrar. Aleluia. Em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Cara, nós podíamos passar a noite cantando essa canção. Essa canção aponta para uma revelação. Aqueles discípulos
discípulos só reconheceram Jesus. Os seus olhos só abriram quando eles sentaram. Quando eles sentaram. Pedro, depois da morte de Jesus, ele voltou a pescar. Estava lá pescando no mar. E naquela noite não tinha também dado nada de peixe. E aí Jesus chega e pergunta para eles lá no mar: e aí, amigos? Tem peixe aí? E aí, eles: não pescamos nada. Aí Jesus disse: lança a rede. Eles lançaram aquela segunda pescaria. E o Pedro disse para o João: é o mestre. É o mestre. O Pedro se atira no mar e vem nadando. E quando ele chega, o que está preparado para ele? Um fogo. E ele senta Pedro, e ele vai ministrando o coração de Pedro. Porque quando Pedro estava dizendo que não conhecia Jesus, ele estava num pórtico sendo aquecido pelo um fogo. E agora Jesus prepara um fogo para ele, prepara um peixe e olha nos olhos dele: Pedro, tu me amas? E as 3 vezes que Pedro negou Jesus, agora Jesus dá a oportunidade diante daquele fogo, e ele disse: Senhor, eu te amo. Pedro foi curado quando ele sentou. Irmãos, eu preparei na minha casa, eu tenho um local onde eu sento com Jesus. Eu tenho um local na minha casa, Deus me deu uma casa boa, então ali eu sento. Comprei um pelego lá do Rio Grande do Sul, comprei uma mesinha, adquiri uns livros que iam me edificar, 2, 3 bíblias de estudo, e ali eu sento. Irmãos, isto mudou a minha vida, mudou o ambiente da minha casa, mudou a relação com as minhas filhas. Não há nada tão profundo do que sentar com Jesus. Não há nada tão maravilhoso. Agora essa semana eu estava em jejum, e eu estou dizendo isso porque logo logo, irmãos, o Espírito de Deus vai nos convencer que devemos jejuar mais constantemente. E eu estava ali, coloquei um cântico, estava adorando a Deus de manhã cedinho, ajoelhado, orando e conversando com Jesus. E daqui a pouco veio uma voz que disse assim: Hebreus capítulo 4. Aí eu olhei assim: cara, quem está falando comigo? Sabe, eu descobri, irmãos, que há um ambiente que quando nós preparamos essa casa, quando nós preparamos, eu preparei uma mesa, eu tenho uma mesa, eu preparei uma mesa, comprei uma mesa, está lá a mesa. Sabe, eu descobri uma coisa, cara, não há lugar melhor no mundo do que estar sentado com Jesus. E o que eu tenho descoberto nesses dias? Eu estou lendo a Bíblia e ela salta. Cara, andar com Jesus são experiências assim, eu não tenho como explicar isso para vocês, mas o que eu posso dizer, o que mudou a minha vida, o que tem transformado o meu coração, o que tem transformado o ambiente da minha casa, o que tem transformado a minha relação com a minha esposa, o que tem transformado a minha relação com as minhas filhas, o que gerou um ambiente de confiança da minha casa, foi quando eu decidi permanecer e ser constante e preparar um lugar. Se um dia você for na minha casa, eu vou te levar lá nesse lugar. Está preparado, tem a mesa, tem o pelego, tem os livros, tem um sonzinho antiguinho, tem ainda uns CDs lá, e eu tenho lá. E a minha família sabe que quando eu subo para lá, ninguém pode me chamar, porque eles já perceberam o ambiente da casa. Esse dia alguém entrou e falou: cara,
Que ambiente tem na tua casa? Que tem aqui dentro? Eu falei, a presença do Senhor. Porque eu decidi uma coisa, meus irmãos. Eu quero sentar com Ele e não mais correr. E eu olho para a igreja hoje e vejo uma igreja correndo. Muitas tarefas, muitas coisas e pouco tempo com Ele. Ou subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. A gente não é mais constante. E nós sabemos que quando a gente está lá em cima e desce, cara, voltar lá para cima é muito difícil, é muito desgastante. Mas eu quero ensinar vocês uma coisa assim. E esse abraço quebrou porque ela não esperava. Sabe, quando você anda com Jesus, esse permanecer com Ele faz você andar em amor, faz você ter atitudes em amor. Sabe, uma das coisas que também mudou, aonde eu vou, eu entro numa padaria e eu me lembro da minha esposa. Eu entro no supermercado, qualquer lugar que eu entro, hoje eu me lembro. Eu trago um batom de chocolate, eu trago um pedaço de uma cuca, eu trago uma florzinha, porque quando você permanece nele, cara, não tem como tu não responder com amor. Quando tu estás com ele, os teus filhos notam. Sabe, eu quero firmar isso com vocês, porque eu estou vivendo isso, e não tem nada melhor para uma família. O que mais a tua esposa quer é se sentir segura contigo. O que a tua esposa quer é um lugar seguro. E quando você anda com Ele, permanece nele, a tua casa fica segura, porque você está nele, na videira verdadeira. Sabe? E você já não fala muito. Você não fala muito. Não fala. Você não responde, porque a canção diz: Ele é manso e Ele é sábio. E o sábio não é aquele que fala bem. O sábio é aquele que ouve bem. O sábio não é o que fala bem. O sábio é o que ouve. É o que sabe ouvir. E isso é o que mais as nossas esposas querem. É você sentar e ouvir elas. Isso você só vai conseguir isso andando com Ele constantemente. Pensa num cara que não conseguia ficar 5 minutos sentado. Depois que eu tive essa experiência, cara, eu fico horas sentado. Eu aprendi a ouvir. Por quê? Constância. Constante. Irmãos, isso muda a casa. Isso muda céus, isso muda o ambiente, isso muda tudo. Quando você tá nele, o amor é transferido. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria repartir o que Deus tem me dado. Sabe, eu queria que hoje você pensasse nisso. Você como homem, como marido, e a minha esposa não é diferente da sua esposa, ela quer um lugar onde há confiança,
ela quer se sentir tranquila, e ela quer falar com você. O que mais uma esposa quer é um ambiente confiável e um ambiente onde ela possa abrir o seu coração. E quando você alcança isso, meus irmãos, cara, na boa aqui entre homens, flui tudo. Cara, flui. Ah, pastora, minha mulher é meia trancada. Cara, destranca tudo. Cara, porque o amor quebra todo jugo, o amor lança fora todo medo. Cara, eu não quero sair do espírito, mas até na cama as coisas mudam. As coisas mudam, cara, porque tu está nele. E quando tu está nele, o amor dele se manifesta através de ti. E o que uma mulher mais também quer? Se sentir amada. Uma mulher quer se sentir amada. Uma mulher quer se sentir um lugar onde ela tem confiança. Ela quer ser ouvida. E tudo isso eu aprendi nesses últimos anos, só permanecendo nele. Na mesa, junto com o meu pelego, com meus livros, com as minhas canções. Os meus olhos começaram a se abrir. O meu coração começou a se incendiar. E sabe o que eu descobri nessa canção? Que Ele está nos observando. Ele está nos observando. Vocês que são da área do louvor, isso tem que ser uma realidade na vida de vocês. Você não pode ministrar esse teclado na casa do Senhor sem pelo menos 2, 3 horas em outro lugar da tua casa. Cara, vocês que tocam, é como nós pregadores. Nós chegamos num tempo que nós estamos na habilidade. Cara, nós temos que sair desse nível de habilidade. Nós temos que ir para o nível da pureza, do amor. Porque aí o louvor flui. O louvor flui. Quem canta precisa, antes do culto, assim como nós preparamos uma palavra 2, 3 horas, vocês têm que se preparar. 2, 3 horas, vocês têm que estar adorando a Deus no secreto. Nós não podemos chegar aqui de qualquer maneira, de qualquer forma e dizer, não, o Senhor vai receber. Cara, nós não podemos mais viver na habilidade de tocar, na habilidade de pregar. Nós temos que voltar para a pureza do coração, em todas as áreas da igreja. Nós temos que ser puros de coração para permanecer. Eu não estou aqui julgando vocês, tá bom, manos? Nem conheço a vida de vocês e nem vou me atrever a julgar, porque o Senhor Jesus não julga ninguém, entendeu? Mas eu quero encorajar vocês para um outro nível. Cara, não sobe nesse lugar sem ter secreto. Não te atreva a fazer coisas na habilidade, porque senão, cara, tu vai morrer aqui e não vai perceber que tu já morreu. A pior coisa de alguém que faz as coisas na habilidade da mão é não perceber mais, porque já está no natural, está no automático. Vocês não podem ministrar no automático, amém? Vocês não podem ministrar no automático. Um pastor não pode pregar no automático, um líder não pode liderar no automático, um homem de casa não pode ir no automático. Ele tem que depender do Espírito Santo, ele tem que depender da palavra, ele tem que depender do amor. Amém? Estamos juntos? Cara, eu quero assim repartir algo com vocês. Cara, eu quero orar por vocês. Eu quero assim orar para que o coração de vocês incendeiam para isso. E que os olhos de vocês se abram enquanto nós estamos ministrando essa canção. Para que vocês realmente sejam constantes. Sejam homens constantes. Porque os caras que não vieram hoje aqui, talvez eles estão assim, não, é mais um culto. Cara, mas não pode ser mais um culto. Sabe qual é o sentimento que eu venho aqui? Pode ser meu último culto. Esse é meu sentimento. Hoje pode ser meu último culto. Então, se é o meu último culto, cara, eu tenho que dar o meu melhor.
Pode ser meu posto, nós podemos atravessar a rua agora e partir para a glória. Nós temos que viver o sentimento de Maranata. O sentimento de Maranata é o sentimento que talvez amanhã a gente não esteja mais ministrando aqui. Então nós temos que dar o nosso melhor. Ele é tão manso. Ele é tão manso. Se você quiser vir aqui à frente, eu gostaria de orar por você. Aleluia. Ele que vem. Este é Jesus. Este que vem. Nos constrangindo com olhar. Ele é tão sábio. Ele ensina em amor. Em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz,
para as 10 ali. Eu queria que tu colocasse a tua mão no teu coração e realmente fizesse essa parte da canção a tua oração nesta noite. Toma o teu lugar. Sabe, eu entendi assim que o Senhor não tinha um lugar na minha vida. Não tinha. Sabe? Ele não tinha acesso a todos os lugares. Sabe, nós temos que dar acesso. Eu quero encorajar vocês, irmãos, eu não sei como é a casa de cada um de vocês, mas vocês terem uma mesa. Cara, sentar numa mesa. A Bíblia fala que o Senhor vai preparar uma mesa diante dos nossos inimigos. Cara, a mesa faz parte da vida da igreja. Mesa faz parte da vida da família. Eu não sei vocês, mas eu me lembro da minha avó preparando uma mesa para todos os netos. Cara, eu me lembro que quando eu tinha 12, 13 anos, nas férias de junho, eu queria ir para a casa da minha avó. Sabe o que tinha na casa da minha avó? Tinha uma mesa grande. E ela fazia pão feito em casa com torresmo. Cara, meu avô matava um porco, nós passava aquela semana comendo aquelas coisas de porco na mesa. Sabe o que eu estou fazendo na minha casa? Na mesa, ninguém entra com o celular. Cara, eu estou restaurando a mesa da minha casa. Hoje, se a gente se descuidar, ninguém mais senta na mesa da própria casa. Lá na igreja, dá uma sugestão para o pastor. Tem uma mesa no fundo da igreja. E nós, como somos menores ainda, né? Somos poucos. Todo final do culto a gente tem uma mesa. Senta ao redor da mesa, aqueles homens, aquelas mulheres, o culto de mulher tem uma mesa lá. As mulheres preparam a mesa mais bonita do que nós, isso é uma grande verdade. Cara, tem uma mesa. A gente fica conversando. O Ezequiel sempre diz, a mesa é o melhor lugar. Cara, eu estou ensinando a igreja a ter mesa. Tem um lugar onde você possa sentar, olhar nos olhos do teu irmão, deixar o teu irmão abrir o coração. Cara, no tabernáculo tinha uma mesa. Cara, irmãos, mesa faz parte da nossa vida e da vida da igreja. Quantas famílias hoje não almoçam mais na mesa? Nem no domingo. A minha esposa comprou uma mesa grande agora, porque vieram os genros, né? Então senta todo mundo naquela mesa. Cara, é uma festa. Vamos resgatar a mesa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi com a minha esposa a preparar uma mesa. Eu chamo os guerreiros lá para casa com suplá, mesa. Cara, isso é coisa de macho, de meus? Não, isso é coisa de homem de Deus, que é muito maior do que ser macho. Cara, qual foi que tu preparou uma mesa com o teu filho? Cara, senta aí, filho, que eu preparei essa mesa para ti. Eu e tu. Esse dia eu liguei para minha filha, fui na padaria e comprei um monte de coisa, preparei uma mesa para ela, só eu e ela, que é daqui. Ela, pai, tu comprou? Eu fui na padaria, porque eu te amo, eu quero ter mesa contigo. Na churrascaria, botei uma mesa na churrasqueira. Aonde eu vou na minha casa, eu estou colocando mesa, porque eu quero ensinar que a mesa é um lugar importante. Cara, Jesus, a palavra em Lucas diz que ele desejou ansiosamente ter aquele tempo de mesa com os discípulos naquela última ceia. Nós temos que ser uma igreja de mesa. Nós temos que ser homens de mesa, maridos de mesa, pais de mesa. Pai, levanta mais cedo. Cara, eu amava minha esposa preparar a mesa para o café da manhã. Hoje sou eu que preparo, eu me levanto mais cedo e eu preparo a mesa. Cara, isso aqui que significa isso? É permanecer com Ele. Eu sei que eu sozinho não conseguiria fazer isso, mas mudou toda a minha vida, irmãos. Eu poderia contar
toda de coisas que mudou na minha vida quando eu fui constante, quando eu entendi o João 15. Eu tenho que permanecer na videira verdadeira, porque nele há vida, porque sem ele eu não posso fazer nada. O Senhor tem que ter um lugar de honra na minha vida. Amém? Aí a Sandra, esposa do Ezequiel, filha do seu Adão, de tanto eu falar uma mesa, colocou uma mesa no lugar do púlpito. Nosso púlpito é uma mesa. Sabe por quê? Porque eu estou ensinando a igreja a ter mesa. Porque mesa significa sentar. Mesa significa que você tem que sentar. E se você tem que sentar, você tem que ouvir a pessoa que está sentada na mesa. Agora, irmão, se você não consegue ouvir a sua esposa, você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo? Não! Se você não consegue ouvir a voz dos teus filhos, você não vai ouvir a voz de Deus. E foi a coisa que eu mudei dentro da minha casa. Eu quero ser um homem de mesa. Eu quero ser um pastor de mesa. O seu Adão foi falar sobre a visão da igreja. Sentamos numa mesa. Não sei se ele percebeu isso. Seu Adão, quero conhecer a visão da igreja. Botei ele na mesa para que ele entenda. Cara, nós somos uma igreja de mesa. Que mesa fala de comunhão. Mesa fala de paternidade. Na mesa sempre tem um pai. Cara, eu demorei muito tempo para entender isso. Mas hoje eu não abro mão de uma mesa. Eu vou convidar o pastor de vocês para ir numa sexta-feira, nossa reunião de homens. E se vocês forem na igreja, vocês vão ver mesa no altar e mesa no fundo da igreja. Porque nós decidimos aprender a sentar e não mais correr. Nós não queremos correr. Nós não vamos correr. Não vamos correr. Não vamos correr. Eu não quero correr mais, irmão. Não corra. Não corra. Diga para o seu irmão, não corra. Não corra, não corra. Não corra. Cara, não diga assim, não corra, não corra. Diga assim, cara, não corra. Sabe, com o olhar de Jesus, mano, não corre. Cara, não corre. Não corre, mano. Senta aqui do meu lado aqui, senta aqui. Senta aqui. Senta aí do meu lado aí. Amém? Cara, isso é igreja, mano. Cara, senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Não corre. Cara, não corre. Cara, eu quero convidar você também a sentar aqui junto comigo aqui. Vem sentar aqui no altar aqui. Senta aí. Coloca a tua mão sobre o mano aí, espelha assim, cara, não corre. Aí. Pode dizer para mim também, cara, não corre. Vem, seu Adão, consegue vir para cá, seu Adão? Cara, não corre, guerreiro. Não corre. Cara, não corre. Os nossos filhos querem dizer isso para nós. Diz aí para nós aí, não corre. Não corre. Não corre. Esse é o clamor dos nossos filhos, irmãos. Pai, não corre. É o clamor da esposa, não corre. É o clamor de Deus para os seus filhos, não corram. É o clamor de Jesus, não corre. Permanece. Permanece em mim, nas minhas palavras e no meu amor. Senhor, nós decidimos sentar hoje aqui no teu altar e terminar esse culto cantando essa canção. Senhor, toma o teu lugar de honra na minha vida, na minha casa e no meu coração. Podemos, irmãos, cantar essa estrofe, terminar cantando? Não corre. Não corre, meu irmão. Toma o teu lugar, Jesus. Preparamos a mesa. Preparamos uma mesa para ti nesse lugar.